Filipenses capítulo 4, versículo 7 e 8. 7 e 8 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, nisso pensai. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, do teu sangue, nós pedimos que o Senhor traga cativo todo o entendimento presente a esta palavra para a tua glória. Você pode dizer amém? Recentemente eu trouxe uma reflexão em um culto dominical a respeito do poder de uma pergunta. O quanto que cenários podem mudar, o quanto que direções podem ser transformadas quando você faz perguntas sábias em momentos oportunos. A questão da pergunta, ela é tão poderosa que na tentação, na primeira tentação da Bíblia, Gênesis capítulo 3, a serpente começa perguntando. A serpente começa perguntando. O primeiro contato que Deus vai ter com o homem após a queda é também com uma pergunta. E naquela reflexão, nós trouxemos algumas perguntas que são vitais. E que se você obter essas respostas e você fazer essas perguntas com discernimento de Deus, você ganhará muita graça e sabedoria para lidar com a sua vida. E uma das perguntas a qual nós trabalhamos naquela reflexão foi: o que há em mim que eu posso controlar? O que eu posso controlar? O que está ao meu alcance que eu posso controlar? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes nós estamos derramando energias, forças, nós estamos derramando suor, nós estamos transpirando em direções de coisas que nós não podemos controlar. Às vezes nós estamos ocupados demais, ansiosos demais, com coisas que fogem do nosso alcance, que com todas as suas boas intenções, com todas as noites de insônias, tudo isso é incapaz de alterar qualquer coisa. Por exemplo, o seu passado. O seu passado é algo que foge do seu controle, você não pode mais controlá-lo. Por exemplo, o tempo, a estação do tempo. Você tem um compromisso, você tem uma viagem, você tem uma tarefa a fazer, e você fica pensando: será que vai chover? Será que vai ter sol? Será que vai estar frio? E você começa a ficar agoniado, você começa a ficar inquieto, mas você não consegue controlar o tempo. Você não consegue mudar o coração das pessoas. Você não consegue. Você não consegue mudar o coração do seu filho. Você não consegue mudar o coração do seu cônjuge. Coração. Talvez você consiga manipular o comportamento aparente, o comportamento visível, mas o coração nós não temos acesso para controlar. E isso é importante, porque você deve concentrar as suas forças, o seu empenho, a sua dedicação naquilo que de fato você tem controle. E a partir disso,
Eu quero conversar com vocês a respeito de algo que você tem controle. E se você exercitar essa liderança sobre o assunto de hoje, você será muito bem-aventurado. Você estará protegendo-se, você estará blindando-se diante de tudo aquilo que pode estar vindo contra você. Eu quero avançar. Não foi. Eu quero avançar. Pode passar. Esse livro do John Haggai, ele é um livro que eu aconselho a você ler. Como vencer a preocupação de maneira muito extraordinária. Ele te ensina a como lidar com a preocupação e quanto que a preocupação ela pode ser uma vilã na sua vida. Nesse livro tem uma frase que diz assim: existem pessoas que são infelizes porque não fazem discernimento dos hóspedes que levam para suas mentes. Existem pessoas que são infelizes porque não fazem discernimento dos hóspedes que levam para as suas mentes. O próximo. Quem tem sido seus hóspedes? Quem tem sido os hóspedes da sua mente? Quem tem sido os hóspedes chamado pensamentos? Quem tem sido? E o tema da reflexão de hoje é: decida quem são os seus hóspedes. Decida quem são os seus pensamentos. Não acredite que os seus pensamentos hóspedes, você não tem controle. Não acredite que você não tem domínio em manter os hóspedes chamados pensamentos em você. O que você não tem controle é ele bater na porta. Mas hospedar, permanecer na sua mente, permanecer no seu entendimento, você tem esse controle, você tem este domínio. Decida quem são os hóspedes que farão parte dos seus pensamentos todos os dias, porque você deve saber que quem governar a sua mente, terá o seu corpo, terá as suas emoções e terá a sua visão. Os pensamentos que você hospedar na sua mente todos os dias, eles irão governar o seu corpo. Eles irão governar as suas emoções. E ele vai determinar a sua visão de mundo, a sua visão da vida, a sua visão de pessoas. Tudo inicia com a semente chamada pensamento. Os hábitos emanam dos nossos pensamentos. As nossas ações emanam dos nossos pensamentos. Os nossos destinos, eles são concretizados, solidificados a partir de pensamentos que se transformam em ações, que se transformam em atitude, que se transformam em hábitos. Tudo inicia no campo da nossa mente. Quem está embarcando na sua mente? E a lembrança aqui é exatamente do dono do navio que vai receber Jonas.
A referência é exatamente que um homem entrou em um barco, o dono do barco deixou ele entrar, ele comprou a passagem, ele ganhou espaço ali naquele navio, e um único homem foi responsável por quase de uma tragédia irreversível. Ele foi responsável por muitos prejuízos, porque quando a tempestade veio, o barco precisou ser esvaziado. E o barco não vai a naufrágio porque este Jonas, ele é removido do barco. Às vezes você está sob uma tempestade, às vezes você está no meio de um furacão, de uma turbulência, e a causa disso é porque existe um pensamento dentro deste navio chamado mente, que está gerando esse desgaste, que está gerando este sentimento impositivo, negativo, está gerando uma tragédia dentro de você. Os maus pensamentos é a raiz que tem nutrido estresse, doenças cardíacas, transtornos e doenças mentais. Não deixe, não venda passagem. Não venda passagem para pensamentos que serão responsáveis em trazer tempestades para a sua história. Cuidado com as raízes dos seus pensamentos, porque muitas vezes não são as pessoas, mas os seus próprios pensamentos que estão te enfraquecendo. O que você anda pensando? Quais são os pensamentos que você tem se alimentado? Que hóspedes são esses? Alerta esta noite é que existem invasores que querem tomar a sua mente para estabelecerem fortalezas. O primeiro campo de batalha que está em uma disputa é a sua mente. Quando Golias se apresenta a Davi, ele está com lança, ele está com escudo, ele está com espada, mas ele não utiliza nenhum desses recursos, nenhuma dessas armas. A ferramenta de Golias foram as suas palavras, ataques psicológicos a Davi. Ele ataca a mente de Davi. Existem invasores que estão querendo possuir a sua mente. Esses invasores, nós estamos falando do próprio diabo. Nós estamos falando de forças malignas que estão plantando pensamentos ao teu respeito, à tua identidade, ao teu propósito, ao teu destino, ao teu futuro. Eu estou falando de forças malignas que, como flechas, dardos inflamados, eles estão atirando para dentro da sua mente. E são pensamentos que estão apequenando você, está drenando você, está lesionando a sua alma. Pensamentos que está querendo te convencer que os seus traumas, que está querendo te convencer que as suas perdas, o seu luto, a sua tragédia significa que não era para você ter nascido, significa que Deus não se importa com você, significa que você não é valioso, você não é importante, significa que você está destinado ao fracasso, significa que você é alguém aleatório na existência. O diabo está querendo possuir a sua mente, ele quer que você receba as hóspedes na sua mente,
pensamentos que te joga para baixo, que te afasta de Deus, aqueles pensamentos que tentam te convencer que ninguém te ama, que ninguém importa com você, aqueles pensamentos que querem te convencer que não adianta orar, não adianta congregar, afinal quantas pessoas existem no planeta Terra, não faz sentido você fechar o olho, fazer uma campanha, orar onde que você estiver, e Deus que você nunca viu, você nunca tocou, Ele te ouvir, Ele te assistir, não faz sentido uma coisa dessa. Afinal, se Ele te amasse, você não estaria passando por essa dificuldade, você não estaria passando por essa adversidade. Existem forças malignas que está querendo plantar na sua mente um invasor, um vírus, querendo te aprisionar em um fracasso, em uma derrota, em um pecado, em um ciclo vicioso. Existem forças malignas que está querendo dominar a sua mente com fortaleza, e você precisa discernir isso. Mas não são apenas forças malignas, são perseguidores, são pessoas de carne e osso que cruzam o seu caminho. Pode ser pessoas de longe, pode ser pessoas no trabalho, pode ser parentes, pode ser familiares, pessoas que não vão com seu jeito de ser, e eles começam a lançar palavras, eles começam a lançar definições a respeito da sua aparência, a respeito do seu futuro, dizendo que você nunca será, você nunca casará, você nunca construirá, você nunca conquistará. Existem perseguidores que começam agora a querer invadir a sua mente, te convencendo que você não é aquilo que você acha que é. Existem perseguidores que já lançaram invasores na sua mente, querendo envenenar você, querendo desconstruir a sua história. Isso pode vir através de pessoas, através da mídia, através da cultura, através da ditadura da beleza, através de muitas fontes. São invasores, são intrusos, hóspedes que querem entrar dentro da sua mente, desequilibrar você e te levar a uma fraqueza irreversível. Não são apenas forças malignas, não são apenas perseguidores de carne e osso, mas são circunstâncias, são episódios que lhe sobreveio em algum momento da sua vida, situações que você jamais esperava passar, circunstâncias que você jamais colocou na sua agenda de vida, mas veio, te alcançou. E qual foi a consequência dessa circunstância? Ela deixou um hóspede na sua mente, dizendo: tá vendo o quanto que você jamais conseguirá vencer, tá vendo o quanto que você jamais conseguirá ser feliz, tá vendo o quanto que você jamais conseguirá ser completo, porque todas as vezes que você se esforça, todas as vezes que você se empenha, quando tudo parece que está indo bem, de repente tudo zera, de repente tudo volta a estaca zero. As circunstâncias, um aborto que você jamais esperava viver, a perda de um filho, a perda de um ente querido, a falência de uma empresa, o diagnóstico de uma doença irreversível, são invasores que as circunstâncias vão plantando dentro de nós, e esses hóspedes, eles vão se transformando em vingança, eles vão se transformando em ira, eles vão se transformando em ressentimentos. Quantas doenças emocionais são despertadas, são geradas por ressentimentos, por amarguras, pessoas que decidiram não perdoar, pessoas que decidiram não liberar perdão, são invasores, são hóspedes que estão dentro desta mente, e ele está drenando, ele está escoando as suas forças. Não adianta você lutar, porque são parasitas que se instalam
instalaram na sua mente, fazendo você desistir do hoje e desistir do amanhã, desistir do futuro. Esta noite, Deus te traz a este lugar para você dar um grito de posicionamento e você dizer ao diabo, você dizer aos perseguidores e você dizer às circunstâncias: você não dominará a minha mente, eu não darei a você o meu coração, eu não darei a você a minha vida. Quem entende esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Você tem controle de decidir quem serão os hóspedes da sua mente. Se você vai ficar alimentando esses pensamentos dioturnamente, que vai fazer o seu coração acelerar, que vai ativar as suas ansiedades, os seus pânicos, você precisa fazer uma decisão. E esse texto que nós lemos, esse texto ele vai dizer que os hóspedes que devem ocupar a nossa mente é tudo aquilo que é verdadeiro. Você já parou para pensar que talvez você está alimentando um hóspede chamado mentira? Alguém falou, você ouviu e você acreditou numa mentira, e essa mentira está aqui dentro, é um hóspede. Que tudo aquilo que você se alimenta na presença de Deus é um parasita que te esvazia todos os dias. Alimente a sua mente, permita entrar na sua mente hóspedes daquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso e há um louvor, é nisso que você deve pensar. Esses são os hóspedes que abençoaram o seu corpo. São esses hóspedes que abençoaram a sua saúde emocional. São esses hóspedes que abençoarão a sua vida profissional, a sua vida relacional. São esses hóspedes. Alimente a sua mente dos pensamentos de Deus. Banha-se nas Escrituras. Medita nas Escrituras, creia nas promessas das Escrituras, acredite no direcionamento das Escrituras, nas correções das Escrituras, o seu caráter, as correções das Escrituras, a sua personalidade, a correção das Escrituras sobre os seus hábitos, atitudes, intenções. Banha-se nisso, se alimente, faça disso os seus hóspedes. A Bíblia vai dizer em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim em que esperais. Existem pensamentos de Deus que estão disponíveis para serem os hóspedes da sua mente. Eles não são automáticos. Você ouve numa pregação, você ouve esses pensamentos no louvor. Eles estão por toda a Bíblia Sagrada, a respeito da sua identidade, a respeito da sua vida, a respeito da sua visão, a respeito das suas interpretações. Tudo está aqui. Esses hóspedes chamados pensamentos de Deus estão aguardando habitar na sua mente. E quando esses pensamentos se instalarem na sua mente, então você verá alterações profundas do teu ser, na sua maneira de sentir, na sua maneira de conviver com as pessoas.
Isaías vai dizer que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito não são semelhantes aos pensamentos que nós temos de nós mesmos. Não são iguais. Ele vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos. Mais altos, assim como o céu está acima da terra. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos do Senhor. Se você alimentar a sua mente com os pensamentos de Deus ao teu respeito, eu te garanto, essa tua vida vai tomar novas proporções radicais. Não adianta você ficar exposto a realidades saradouras, transformadoras, mas você passa o dia hospedando na sua mente invasores que ditam as suas palavras de xingamentos, de ira, de ódio, de mentira, de falsidade. Não faz sentido. Ou você decide, quem entra nessa tua mente, que você decide não permitir que esses pensamentos que está desfigurando você, esses pensamentos que estão pesando os seus dias, assim como aquele marinheiro, dono do navio, vai pegar o Jonas e vai lançar fora, você precisa hoje expulsar esses pensamentos. Eu recuso alimentar a minha mente com esses pensamentos. Isso não vai acontecer de uma noite para o dia. Isso fala muito da oração que foi feita aqui, uma constância de você ter essa luta, essa batalha. Esse pensamento já não mais habitará aqui na minha mente. Eu recorrerei aos pensamentos de Deus sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos. E são esses hóspedes que vão habitar na minha mente. Se as suas palavras têm sido pontiagudas, se as suas palavras têm ferido pessoas, é porque você tem recebido hóspedes trágicos na sua mente. Se você é alguém que está tentando desistir de seguir a Jesus, você é alguém que está querendo desistir dos projetos de Deus, é porque você tem recebido hóspedes, invasores, intrusos, que estão minando você por dentro. Se você não está sentindo mais vontade de sorrir, se você não está mais sentindo vontade de sonhar, de criar, de ajudar pessoas, de contagiar pessoas, é porque você já está há muito tempo forrando cama, ligando ar-condicionado, levando pratos e pratos, sobremesas e sobremesas para hóspedes que estão bombardeando você por dentro. Se você é alguém que está aqui e não quer fazer novas decisões a Jesus, é porque você já está familiarizando com esses hóspedes, que está te convencendo que você não precisa se entregar por inteiro, que você pode seguir com a sua vida sexual ilícita fora dos padrões das Escrituras, você pode continuar lidando com a sua imoralidade sexual, ninguém tem nada a ver com isso. Isso significa que você já está se adaptando a esses hóspedes destruidores, que está como parasitas sugando a sua vitalidade. Você não tem controle sobre as pessoas. Você não tem controle sobre o tempo. Mas você pode controlar quem serão os hóspedes da sua mente. Ao olhar uma mulher bonita, homem,
você tem controle de não cobiçá-la. Ao olhar um homem bonito, atraente, mulher, você tem o controle de não cobiçá-lo. Você tem. Diante de uma adversidade, você tem controle em hospedar aquele hóspede que quer te convencer que você está desamparado por Deus, que você está abandonado por Deus. Ou você pode decidir em receber o hóspede do consolo do Senhor, o conforto de Deus, o auxílio dos céus, porque é isso que Deus pensa ao teu respeito. Decida quem serão os hóspedes da sua mente. Uma mulher, há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Hóspedes na sua mente lhe convenceram que ela iria morrer. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução, porque todos os recursos disponíveis na época ela acionou. Então imagina a mente daquela mulher, hóspedes dizendo: acabou, você vai morrer, você é impura, você não pode conviver mais com ninguém, você não pode abraçar o seu filho, você não pode abraçar o seu cônjuge, você não pode viver em sociedade, você deve viver à margem porque você é impura, você está jorrando sangue, a sua vida está sendo escoada a partir dessa hemorragia. Imagina os hóspedes convencendo ela que acabou. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu expulsar esses invasores. Ela decidiu expulsar esse Jonas desse barco que estava suscitando tempestades. Ela decidiu esvaziar a sua mente de hóspedes que estava proibindo ela de crer no impossível, que estava proibindo ela de crer no incrível, estava proibindo ela de ver o invisível. Ela expulsou aqueles hóspedes e ela recebeu o hóspedes, o pensamento de Deus que diz: se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Ela creu, foi até a Jesus, tocou em Jesus e a sua vida foi radicalmente transformada pelo poder de Deus. Ela contou uma nova história para a sua mente. Ela contou uma nova história. Os meus dias não terminarão assim, as minhas emoções não terminarão assim, o meu casamento não terminará assim, os meus filhos não terminarão assim. Eu receberei novos hóspedes, os hóspedes de Deus, os pensamentos de Deus é que governarão a minha vida, a minha visão e as minhas emoções. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor.